A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras e meditações com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos numa série nesse mês de abril sobre Jesus, porque o Espírito Santo nos levou a meditarmos no Evangelho de Lucas, justamente para realçar, destacar, chamar a atenção para esse mês que é o mês em que comemoramos a Páscoa, recordando que a Páscoa nos relembra a morte de Jesus, que ofereceu-se na cruz para morrer em meu lugar, em nosso lugar, para que nós tenhamos acesso livre ao Pai, que é Deus. A Páscoa, ela é um momento que nos remete a essa recordação e o capítulo 9 é um divisor de águas nesse Evangelho de Lucas, porque é justamente nesse capítulo 9 que Jesus faz uma pergunta para os discípulos. Ele pergunta para eles: quem vocês dizem que eu sou? E essa pergunta está sendo feita agora, para mim, para você, para nós. Quem é Jesus? Para mim. Para mim, ele é o Cristo, como Pedro disse na leitura do capítulo 9, que nós vamos fazer. Mas reconhecer que Jesus é o Cristo tem algumas consequências que nós também vamos ver no capítulo 9. E agora eu pergunto a você, para você, quem é Cristo? Você sabe responder a essa pergunta? Quem é Jesus para você? A forma como nós respondemos a essa pergunta, quem é Jesus, define o que nós vamos experimentar em nossa vida desse relacionamento e define a forma como nós vamos viver a nossa vida. Dependendo do modo como você conhece e entende quem é Jesus, você vive de uma ou de outra forma. Então, essa pergunta, quem é Jesus, ela define toda a forma como vamos viver a nossa vida com Deus. Por isso, esse capítulo 9 é um capítulo que você deve dar atenção especial, porque ele é um capítulo poderoso para revelar como eu vou viver a minha vida nesse relacionamento com Cristo. Como você vai viver a sua vida a partir de como você vê quem é Jesus Cristo. Vamos aqui começar a leitura então. Lucas capítulo 9 começa dizendo o seguinte, versículo 1: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. 2. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. 3. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. 4. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. 5. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. 6. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Nessa primeira parte dos versículos 1 a 6,
nós vemos Jesus convocando seus 12 discípulos e dando a eles poderes para que pudessem expulsar demônios e para que pudessem curar os doentes. Jesus deu a eles esses poderes e essas virtudes para que eles pudessem pregar o Evangelho, mostrando para quem ouvisse o Evangelho que realmente havia algo notável nesse Evangelho. O Evangelho significa boa notícia. Pregar o reino de Deus significava pregar Jesus. E os 12 discípulos começaram a pregar que Jesus era vindo e que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, e para provar que Deus realmente estava interessado nas pessoas, operavam-se curas e expulsavam-se os demônios, para que as pessoas se alegrassem, ficassem contentes com a graça recebida e agradecessem a Deus. Esses primeiros versículos nos mostram que quem anda com Jesus experimenta algo extraordinário, experimenta algo notável. Deus, ele derrama aquilo que é notável e aquilo que corresponde ao seu poder sobre aqueles que o seguem, sobre aqueles que aceitam ser seus discípulos. Vamos lembrar que discípulo significa aquele que aprende, aquele que segue, aquele que acompanha um mestre. E os discípulos estavam nesse relacionamento com Jesus, um relacionamento de aprendizagem, reconhecendo-o como seu mestre. Por outro lado, existem muitas pessoas que olham para Jesus e ficam curiosas, pensando quem ele é, o que ele faz, o que eu ganho no relacionamento com ele. Vamos ler isso aqui no versículo 7 até o versículo 9. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava. Tem muitas pessoas que, como Herodes, escutam a respeito dos milagres que Jesus opera. Eles ouvem, assim como Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos. 8. E outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. 9. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Algumas pessoas são como Herodes. As pessoas que vivem no mundo, ao invés delas entrarem e buscarem conhecimento de Jesus, elas ficam especulando. Como Herodes, ele ficava de longe, ouvia falar a respeito dos sinais que Jesus operava, mas estava pensando se Jesus seria João. O versículo 8 fala: outros diziam que Jesus era o Elias que tinha aparecido. E outros diziam que era um dos profetas dos antigos que havia ressuscitado. Assim acontece com o mundo. Muitas pessoas ficam especulando, dizendo que Jesus é um filósofo, que ele foi um grande mestre, que ele foi um exemplo na história para a humanidade, mas não conseguem saber, de fato, quem é Jesus. E porque não conseguem definir e saber quem é Jesus, vivem longe dele, apenas especulando. Eu já ouvi falar a respeito dele. Dizem que ele é o Filho de Deus, mas talvez ele seja um filósofo. E ficam nisso. Agora, no versículo 10, nós vemos que, e regressando os apóstolos,
Os apóstolos estavam voltando da obra que haviam feito, de expulsar demônios e curar os enfermos. Contaram-lhe tudo o que tinham feito. Contaram para Jesus tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Então Jesus tomou seus discípulos depois, foram para o deserto, em uma cidade chamada Betsaida. 11. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Versículo 12. E já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Então Jesus foi para o deserto com seus discípulos. Uma multidão que sabia a respeito dos milagres de Jesus queriam receber as curas. Mas como era um lugar deserto, o deserto é um lugar muito quente durante o dia e muito frio durante a noite, e no deserto não há alimento, então os discípulos disseram para que Jesus despedisse a multidão. Versículo 13. Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Versículo 14. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. O detalhe é que, nesse Evangelho de Lucas, não está o registro de uma fala que um dos discípulos fez. O que são 5 pães e 2 peixes para alimentar a toda essa multidão? No relato de Mateus, nós vamos ver que ele relata que um dos discípulos perguntou isso, falou isso para Jesus. Lucas aqui não faz essa anotação. Versículo 15. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. 16. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. 17. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Nesse texto, nós lemos o milagre da primeira multiplicação de pães. Então Jesus ensinou aos seus discípulos que todos aqueles que querem seguir a Jesus precisam, da mesma forma como ele, estar dispostos a servir aos outros. E todos aqueles que seguem a Jesus não devem ter medo das adversidades. Jesus mostrou isso para os discípulos, ensinando na prática essas lições. Eles estavam num deserto, eles estavam sem comida, estava declinando o dia, e Jesus ensina para eles: se você estiver no deserto, dê para as pessoas a palavra de Deus, para que elas recebam força. A segunda lição: se estiver anoitecendo e o frio estiver para chegar e a fome se abater, não se preocupem, porque eu sou aquele que dá o alimento. Eu sou aquele que opera o milagre. E eu não entrego apenas o alimento. Eu entrego alimento com abundância, porque ele entregou alimento para todos aqueles 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças que estavam ali. Se nós considerarmos que cada homem tinha uma esposa, então vamos dizer ali que havia umas 10.000 pessoas. Se cada homem estava acompanhado ou de um filho, ou de uma filha, ou de uma esposa,
nós vamos chegar a 10.000 pessoas. Ele alimentou as 10.000 pessoas e se precisarem do calor, ele dá o alimento em tempo suficiente, no tempo certo, para que as pessoas possam ir para suas casas antes que o frio se abata. Porque Deus, Ele sabe tudo aquilo que as pessoas precisam. Então Ele vem e ensina isso para os seus discípulos. Vemos aqui em Lucas 9 que os seus discípulos, no começo desse capítulo, receberam poderes para curar os enfermos e para expulsar os demônios. Como eles continuam aprendendo com Jesus, Jesus levou os discípulos para um novo nível de revelação. O novo nível de revelação foi operar o milagre da multiplicação dos pães. Fazê-los ver que Deus sempre tem algo além. Agora, Jesus, no versículo 18 em diante, nos mostra mais um nível de revelação para os discípulos. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? Versículo 19. E respondendo eles, disseram: João Batista. Outros, Elias. E outros, que um dos antigos profetas ressuscitou. Agora, Jesus traz a pergunta a respeito de quem de quem a multidão pensava que ele era. Os discípulos trazem as respostas que falavam a respeito de Jesus. Então, no versículo 20, e disse-lhes: E vós? E vocês, que são meus discípulos, e vocês que me seguem? Quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. A palavra Cristo vem do grego Christos e significa ungido. Quando Pedro responde o Cristo de Deus, Pedro estava dizendo que para ele Jesus era o ungido de Deus. O ungido de Deus era uma pessoa que o Antigo Testamento anunciava que viria para salvar a todos. Então Pedro, quando ele responde assim, o Cristo de Deus, é como se Pedro estivesse dizendo: o Senhor não é o João que ressuscitou, o Senhor não é o Elias, o Senhor não é um antigo profeta, o Senhor é o próprio ungido de Deus, o próprio Cristo, aquele que está prometido no Antigo Testamento, que viria para salvar a todos. É isso que ele está dizendo. Aí o versículo 21, e admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso. Então Jesus disse para Pedro: Não digam a ninguém que eu sou o Cristo. Versículo 22, dizendo: É necessário que o Filho do Homem, Jesus está falando a respeito dele próprio. Jesus se referia a ele mesmo como o Filho do Homem para destacar que ele, embora fosse Deus, estava encarnado, como eu e como você, podendo sofrer dores, resfriado, tentações, tudo que nós sofremos, fome, sede, tudo isso ele sentia enquanto estava nessa carne. Então é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Veja que nesse versículo 22, Jesus fala: Você acertou, eu sou o Cristo. Mas você sabe o que significa que eu sou o Cristo? Significa que eu vou sofrer muitas coisas.
que eu vou ser rejeitado pelos anciãos. Os anciãos eram as autoridades religiosas e os escribas, e eu vou ser morto, e eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Versículo 23, e dizia a todos, a partir desse momento em que Pedro e os discípulos reconhecem quem é Jesus, que ele é o Cristo, que ele é o prometido de Deus, Jesus leva os discípulos para um novo nível de revelação. Ele começa a mostrar que existe nesse caminho de ser um discípulo de Jesus desafios que precisam ser enfrentados. Então ele dizia a todos a partir do versículo 23: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então aqui Jesus vai dizer: se você quiser me seguir, você vai ter que deixar as suas vontades, renunciar aos seus gostos, às suas preferências, aquilo que você quer fazer. Você vai ter que negar as suas prioridades. E não é só isso. Todos os dias você terá uma cruz que você deverá carregar. E você deverá estar disposto a tomar a cada dia a sua cruz, para que depois você possa ser o meu seguidor. Eles eram discípulos de Jesus e até aqui eles haviam recebido milagres, presenciado milagres, e no começo desse capítulo nós vimos, eles receberam poder para expulsar demônios e para curar enfermos, e eles fizeram isso. E eles voltaram. E quando eles voltaram, Jesus trouxe um novo nível de revelação, operando o primeiro milagre da multiplicação dos pães, mostrando para eles o poder que Jesus tinha e carregava consigo. E depois dessas experiências, Jesus os chama à parte e fala agora: quem vocês acham que eu sou? E quando eles acertam a resposta, dizendo: tu és o Cristo de Deus, aquele que tem todo o poder, talvez as pessoas pudessem pensar: se Jesus tem todo o poder, então nós vamos ter todo o poder. Mas aí Jesus muda, vira a mesa e fala assim: na verdade, quando você descobre que eu sou o Cristo, eu vou padecer, eu vou ser rejeitado, eu vou ser morto e aí depois eu vou ressuscitar. E na verdade, vocês presenciaram todos esses milagres, viram tudo isso, mas na verdade, se alguém quiser vir após mim, vai ter que negar a si mesmo e vai ter que tomar a sua cruz a cada dia para depois me seguir. E ele prossegue no versículo 24: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Aqui Jesus traz um mistério. Você que quer salvar a sua vida, que quer curtir a sua vida, que quer fazer o que você quer, pensando que você está indo muito bem, porque você está no controle, na tomada das suas próprias decisões, fazendo tudo o que você quer, e você pensa: eu estou no controle da minha vida. Você vai perder a vida, na verdade. Mas aquele que tiver amor a Jesus e disser: eu vou recusar as minhas vontades, eu vou conhecer Jesus e eu vou seguir a Ele, então eu vou deixar a minha vida para seguir a vida nele, então esse vai salvar a sua vida, porque Ele é a vida. Jesus vem e traz essa revelação para os discípulos. Na verdade, vocês vão encontrar a vida se vocês deixarem o controle sobre a minha mão, para mim, e negarem a si mesmos. Aí vem o versículo 25, porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Então Jesus fala: do que vai adiantar
você ter o controle da sua vida para conseguir riquezas, sucesso nessa vida, nessa terra, se você se perder ou se você prejudicar a sua vida ficando longe de Deus. Versículo 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Agora Jesus traz uma lembrança para os discípulos. A vida de vocês não é apenas aqui nessa terra. Vocês têm uma alma. E quando vier o fim de tudo, se vocês não tiverem se importado com o Filho do Homem, com Cristo, tendo vergonha de segui-lo, então ele também terá vergonha daqueles que o recusaram. Versículo 27. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Então Jesus estava dizendo para eles: na verdade, eu digo a vocês, de todos nós que estamos aqui, existem alguns que não vão experimentar a morte até verem o reino de Deus. Alguns vão perguntar: como assim? O que Jesus quis dizer que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus? Nesse versículo 27, nós temos que entender o que significa o reino de Deus. Nesse mesmo capítulo, nós vamos ver a partir do versículo 28 que Jesus tomou Pedro, Tiago e João e os levou para um monte. E nesse monte houve a transfiguração. A transfiguração, vamos ler aqui a transfiguração e daí nós vamos explicar o versículo 27 novamente. Versículo 28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. 29. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. 30. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. 31. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Versículo 32. E Pedro e os que estavam com ele, que eram Tiago e João, estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória, e aqueles 2 varões que estavam com ele. 33. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. 34. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. 35. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, escutem ele. 36. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Versículo 37. E aconteceu... Não, vamos terminar aqui por enquanto até o versículo 36. Desses versículos que nós lemos aqui, do 28 até o 36, nós percebemos que logo depois que Jesus disse no versículo 27, que em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus, que Pedro, Tiago e João, logo depois, 8 dias depois, viram Jesus em glória. Eles viram Jesus com as suas vestes resplandecentes
e eles viram que Moisés e Elias, que eram profetas do Antigo Testamento, de gerações diferentes, se fizeram presentes ao lado de Jesus e começaram a falar a respeito da morte de Jesus. Então, nesse momento, o reino de Deus se manifestou na frente de Pedro, Tiago e João. Eles puderam ver, antes da morte, Jesus em glória. Conseguiram ver, eles tinham acabado de responder que Jesus era o Cristo. E quando eles descobriram que Jesus era o Cristo, Jesus explicou para eles: eu serei morto. Eu serei morto, rejeitado, e depois eu vou ressuscitar. E aí Jesus disse: alguns de vocês vão ver a minha glória antes de morrerem. E 8 dias depois, ele toma Pedro, Tiago e João, e eles veem Jesus em glória e veem Moisés e Elias falando a respeito da morte de Jesus. E eles escutam essa conversa, a confirmação de que Jesus seria morto em Jerusalém. E eles veem um sinal extraordinário, que é a glória de Jesus resplandecendo e tendo a capacidade de conversar com as pessoas de outros tempos, revelando que ele era Deus. E uma confirmação ainda de que ele era Deus é que vem uma nuvem e que os cobre. Vamos lembrar que Deus, ele estava numa nuvem na época do Êxodo. O povo, quando saiu do Egito, eles eram escravos do Egito. E Deus disse: caminhem pelo deserto, porque eu vou levar vocês para uma terra prometida. No deserto, durante o dia, para proteger o povo do sol, Deus colocava uma nuvem que os protegia do calor. Durante a noite, Deus se revelava por meio de uma coluna de fogo para trazer luz e calor. Então, quando a nuvem cobre Jesus, Pedro, Tiago e João, e ouve-se a voz: este é o meu filho amado, Deus está se manifestando de maneira real para eles, para mostrar a glória dele. Então, uma interpretação do que significa o reino de Deus no versículo 27 é que Jesus estava dizendo: alguns de vocês aqui não vão provar a morte até verem o reino de Deus. Vocês vão ver o reino de Deus. Mas existem mais duas interpretações para esse versículo 27. Alguns dizem que o reino de Deus se manifestou em Atos dos Apóstolos no capítulo 2. Todos os discípulos que estavam reunidos com Jesus foram batizados com o Espírito Santo. Então, quando alguns dizem que o reino de Deus aconteceu quando Jesus ressuscitou. Todos os discípulos viram Jesus ressuscitado e receberam o Espírito Santo. Então, isso significaria o reino de Deus. E uma terceira teoria que os estudiosos apresentam é que o reino de Deus seria o avanço da pregação, o crescimento da igreja. E todos os discípulos viram isso. Viram antes de morrer o crescimento dos discípulos. Então, isso aqui nos mostra que os discípulos começam o relacionamento com Jesus recebendo poderes de orar por enfermos e expulsar demônios. Enquanto eles estão recebendo poderes de curar e expulsar demônios, o mundo, como Herodes, pergunta: quem é Jesus? Sem experimentar nada do relacionamento com Jesus. Mas os discípulos que continuam caminhando com Jesus recebem um novo nível de revelação com o milagre da multiplicação dos pães. Então eles ficam maravilhados e Jesus pergunta. Então Jesus leva eles para um novo nível. Vamos para o deserto. Quando eles vão para o deserto, a multidão vai atrás e Jesus opera o milagre da multiplicação dos pães, mostra um novo nível de revelação e aí ele pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou?
Eles dizem, as pessoas dizem que o Senhor é João, que o Senhor é Elias, que o Senhor é um profeta antigo. E vocês agora, quem vocês dizem que eu sou? E eles descobrem, o Senhor é o Cristo. Então ele fala, agora deixa eu falar para vocês o que significa isso. Ele fala a respeito da morte. E quando ele fala que ele vai morrer, que ele vai ser rejeitado, talvez os discípulos começassem a pensar se valeria a pena seguir a Jesus. Talvez você ouvindo que seguir a Jesus, você tem que negar a si mesmo, talvez você pense assim, mas vale a pena então seguir a Jesus? Então Jesus leva eles para um novo nível de revelação. É como se Jesus estivesse dizendo, eu vou morrer, mas vocês vão ver, alguns de vocês vão ver a minha glória. E agora, nesses versículos que nós lemos, nós vemos que Jesus revelou a glória dele. Revelou para eles que ele é Deus. E aí no versículo 37, e aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. 38, e eis que um homem da multidão clamou, dizendo, Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. 39, eis que um espírito toma e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. 40, e roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. 41, e Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. 42, e quando vinha chegando, o demônio derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. 43, e todos amavam da majestade de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos. 44, ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. 45, mas eles não entendiam essa palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Versículo 46, e suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. 47, mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si. 48, e disse-lhes, qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Versículo 49, e respondendo João disse, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. 50, e Jesus lhes disse, não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Versículo 51, e aconteceu que, completando-se os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Vamos parar aqui no 51 para explicar os versículos que nós lemos aqui. Logo depois que eles recebem essa experiência, Pedro, Tiago e João, da nuvem, de verem a glória de Jesus, eles descem do monte e aparece, como nós lemos aqui, um homem com um filho que estava endemoniado. E esse homem fala para Jesus. Vamos lembrar, Jesus subiu apenas com Pedro, Tiago e João. Os outros 9 discípulos não subiram com Jesus. Então, nesse meio tempo em que Jesus estava no monte com Pedro, Tiago e João, esse homem que estava com o filho endemoniado tinha procurado os outros discípulos para que orassem pelo seu filho, e eles não tinham expulsado o demônio porque não tinham conseguido. Jesus vem e mostra que todo o poder e toda a glória está com ele, porque ele é que é o Senhor. Ele é o dono de toda a glória. Então ele vem e repreende o demônio daquele menino, daquela criança, e entrega para o seu pai. E ele mostra que, mesmo que os discípulos estivessem caminhando com ele e aprendendo com ele, ainda sempre existem novos níveis de revelação, novos níveis de conhecimento que nós temos que acessar. Eles não haviam acessado um novo nível de poder. Existiam castas de demônios que
aqueles discípulos ainda não estavam preparados para expulsar. E Jesus vem e revela que toda a glória e todo o poder são dele. E ele expulsa o demônio e entrega para o Pai. Logo na sequência, ele fala para os discípulos: coloquem, veja o versículo 44 na tela, ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Em outras palavras, lembre de uma coisa: eu vou ser morto. Mas eles não entendiam essa palavra, porque Jesus disse: eu vou ser entregue nas mãos dos homens. Então, eles começaram a discutir quem seria o maioral entre eles. Então, Jesus toma uma criança e diz para eles não se preocuparem em pensar quem é maior do que quem. Por que que essa discussão aconteceu? Vamos lembrar que Pedro, Tiago e João tinham acabado de ser levados para uma experiência especial com Jesus. Eles foram os únicos que foram escolhidos para subirem e verem a transfiguração. Então ali começa a haver uma distinção entre eles. Por que que eles são especiais? Mas Jesus responde para eles colocando uma criança e dizendo: aquele que quiser ser o maioral vai ser o menor, e aquele que for o menor é que será o grande. Agora, João diz: só nós podemos pregar o evangelho, no versículo 50. E Jesus diz: quem não é contra nós é por nós. Não proíbam quem está pregando de pregar. Esse versículo 50 e 51 nos trazem um ensinamento. Existem pessoas que ficam presas a placas de igreja. Não fique preso a nenhuma placa. O nosso compromisso é anunciar quem é Jesus. E agora vamos ler do versículo 52 para frente. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. 53, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Por que que os samaritanos não receberam Jesus? Porque os samaritanos eram os antigos parentes dos judeus. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia conta que havia 12 tribos de Israel. Na época de Roboão, que era o filho do rei Salomão, houve uma separação. As 10 tribos do norte ficaram com a capital em Samaria. Então eles começaram a ser samaritanos. As 2 tribos do sul, que era Judá e Benjamim, ficaram com a capital em Jerusalém. E eles eram os judeus. Na verdade, samaritanos e judeus, todos eram descendentes de Jacó. Mas, como houve essa divisão, os samaritanos não conversavam com os judeus. Então os samaritanos não quiseram dar pousada para Jesus, porque ele tinha um aspecto, ou seja, pelas roupas, dava-se para ver que ele estava indo para Jerusalém, que ele era um judeu. Versículo 54. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Vamos lembrar, Tiago e João tinham acabado de ver, poucos dias antes, Elias e Moisés na transfiguração. E como Elias mandou que descesse fogo sobre os homens que foram prendê-lo, na época em que o rei Acabe mandou trazê-lo, eles lembraram disso e disseram: queres que mande fogo sobre eles? 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. 56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. 57. Aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. 58. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então apareceu um primeiro homem, dizendo: eu te seguirei. E Jesus fala: eu não tenho um pouso certo.
Cada dia eu estou em um lugar diferente. Você está disposto a me seguir verdadeiramente? 59. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. 60. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Esse versículo 59 e 60 não significa que esse homem estava com o pai morto e que ele estava pedindo para Jesus para ir lá enterrar o pai. O que esse homem quis dizer para Jesus é: deixe primeiro que eu fique cuidando do meu pai até ele morrer. Depois que eu enterrar o meu pai, aí eu vou aceitar o chamado. E Jesus vem e diz para ele: deixa os mortos que enterrem os seus mortos. Aqui Jesus, ele vai para o lado espiritual. Deixe que aqueles que estão mortos estão preocupados apenas com as coisas dessa terra, que ainda não despertaram para entender a importância do reino de Deus, que eles que estão preocupados com as coisas terrenas façam isso. Mas você, que agora teve um encontro comigo e agora me conheceu e que sabe da importância do reino de Deus, que você não perca o seu tempo, que você anuncie o reino de Deus. Quando chegar o tempo do seu pai morrer, você pode ir lá e fazer o enterro dele, mas não viva como uma pessoa morta que não conhece o reino de Deus agora que você conhece. Era isso que Jesus estava dizendo para ele. E aí, versículo 61. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Versículo 62. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então Jesus, esse terceiro, queria voltar para casa. E Jesus fala, se você começou a seguir o reino e você está preocupado com as coisas do passado, então você não está pronto para o reino de Deus. Vemos, portanto, na leitura de Lucas capítulo 9, que o ponto central, principal desse capítulo é: quem é Jesus para você? Dependendo da forma como você responde a essa pergunta, você vai experimentar níveis de experiência com Deus. Os discípulos começaram a ver Jesus como mestre. Receberam poderes para expulsar demônios e curar os doentes. Enquanto isso, Herodes estava lá no palácio perguntando: quem é que ele é afinal? Os discípulos continuaram a seguir Jesus, então viram Jesus operando o milagre da multiplicação dos pães para alimentar uma multidão. Quem continua com Jesus experimenta novos níveis de experiência com ele. Mas quando você vai conhecendo Jesus, Jesus vai perguntar a você: quem eu sou para você? E se você descobre que ele é o Cristo, o ungido de Deus, aquele que foi chamado para morrer em nosso lugar na cruz, para nos dar a salvação, então ele vai dizer: estejam prontos porque eu vou morrer. E quando nós começamos a ficar tristes pensando, seguir a Jesus significa então renunciar a tudo e morrer? Então será que vale a pena segui-lo? Nesse momento, Jesus fala: vocês vão ver a minha glória. E ele mostra para eles a glória dele, mostrando-se juntamente com Moisés, com Elias e o próprio Deus revelado na nuvem, dizendo: ele é o meu filho. Então ele está dizendo: todas as promessas de vida eterna e tudo aquilo que eu prometo a vocês vai se cumprir. Então a renúncia e o que eu disse de que aquele que perder a sua vida nessa terra para me seguir vai ganhar a sua vida é algo que realmente vale a pena. E nesse momento, talvez Pedro, Tiago e João ficaram convencidos pela experiência que tiveram e começaram a pensar: podemos tudo, somos melhores do que os outros. Jesus vem e ensina:
Só porque vocês experimentaram experiências maiores, não se julguem superiores aos demais. Isso nos traz uma aplicação prática. Algumas pessoas, só porque já oraram por alguém e a pessoa foi curada, se colocam como melhores do que os demais irmãos. Jesus ensina: sejam humildes. Tudo está relacionado ao meu poder. Os discípulos que ficaram não conseguiram expulsar os demônios de um menino. E Jesus vem, expulsa e fala: todo o poder está nas minhas mãos. E no final, Jesus mostra uma conversa com 3 personagens. E ele fala para o primeiro que ele não tem casa, porque ele está o tempo todo anunciando o reino de Deus em todos os lugares. Ele fala para o segundo que deixe as coisas dessa vida e se desperte para o reino de Deus. E ele fala para o terceiro: se você volta os seus olhos para trás, então você não está pronto para o reino de Deus. O capítulo 9 de Lucas nos traz essa reflexão. Quem é Jesus para você? Jesus é o ungido de Deus, como Pedro e os discípulos descobriram. Ele é o Cristo. E ele está chamando a mim e chamando a você para deixar essa vida para ganhar o reino de Deus. Enquanto o mundo se debate perguntando quem ele é, por que segui-lo, qual a vantagem, o que ele faz, enquanto eles ficam se debatendo em dúvidas, aqueles que seguem a Jesus experimentam cada vez mais e mais níveis de experiências de milagre e maravilhas que só Ele pode trazer e revelar. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Vou deixar aqui no final desse vídeo um link para o capítulo 9 de Provérbios. Todos os meses nós fazemos uma reflexão em Provérbios. Então, nessa série de Lucas, nesse mês de abril, nós estamos deixando no final do vídeo um link para o vídeo do provérbio do dia. Hoje é dia 9 de abril, meditamos em Lucas 9, e vai ficar aqui o vídeo de Provérbios, capítulo 9. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.